Graça e paz do Senhor. Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos à palavra de Deus? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9 até o verso de número 14, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e participante na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimo, e por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Verso 11, que dizia: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Escreve um livro e que vês, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamos, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e Laodiceia. Verso de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, Verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Verso 14. E a sua cabeça, os cabelos eram branco como lã, branco como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Verso 9 fala sobre a respeito ali que João, é interessante que João, ele estava ali, ele era participante da aflição. Ele estava participando ali da aflição, mas mesmo dentro dessa aflição, ele anunciava o reino de Deus, O reino de Deus com paciência em Jesus. Tudo a tribulação, as aflições, não impediu João. E mesmo diante das tribulações, das aflições, João tinha ali a paciência de Jesus. Então, ele estava ali por isso. Mas, em segundo lugar, nesse texto também, a Bíblia diz que ele estava numa ilha chamada Pátimo, Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho. Então, João estava ilhado ali, preso ali, como prisioneiro, não por causa dos seus delitos, de algum erro que ele cometeu, mas ele estava ali por causa da palavra de Deus que estava nele e o testemunho. Verso 10, a Bíblia diz que ele foi arrebatado, ele teve um arrebatamento, Ele teve um arrebatamento, ele foi em algo diferente, Deus queria falar com ele de forma diferente, Então, ele não teve ali, foi um êxtase, Ele não teve ali uma empolgação, ele não teve ali uma precipitação. Então, algo direcionado de Deus pelo Espírito Santo, algo que ele não tinha controle, mas Deus o controlava, não o manipulava, A verdade é que foi no dia do Senhor. A Bíblia diz que no dia, ele ouviu, no dia do Senhor. Então, era algo específico que Deus queria falar com ele. A Bíblia diz também que ele ouviu de trás dele uma grande voz como de trombeta, Ele ouviu uma voz firme, autêntica, E uma voz possante, uma voz que era de um posicionamento só. Aqui eu vejo que o próprio Deus, ele não muda o seu falar. Não é uma voz de trombeta para intimidar, mas para mostrar
a firmeza que nós devemos ter uma palavra só. Nós não devemos realmente ficar se titubeando, né? Deus nos ensina isso. Tem uma palavra forte. Em qualquer momento que você estiver enfrentando, tem uma palavra firme. A Bíblia diz que o verso 11 dizia: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, né? Tudo em todos, né? Deus, ele é tudo em todos. E a Bíblia diz que também escreve no livro, né? Constitui o que já temos, se refere como livro da revelação, né? E ele diz assim: envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Cada tempo aquelas igrejas ia mostrar, e nós vamos ver sobre isso, né? E essa frase, né, apresenta essas igrejas que foram selecionadas pessoalmente por Cristo, né? Cristo escolhe essas 7 igrejas para mostrar de cada tempo que uma estava vivendo, para mostrar hoje qual é o tempo da igreja hoje que nós estamos vivendo. E nós vamos ver isso no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, né? Ele falou que ele virou, né? E viu quem falava com ele, ele virou e viu 7 castiçais, que simbolicamente é as 7 igrejas, que nós falamos do verso 11, tá bom? Verso de número 3 diz assim: no meio dos 7 castiçais, 7 igrejas, né? Um semelhante ao Filho do Homem. Jesus, ele é o cabeça da igreja, a peça principal. Jesus, ele está no meio da igreja. Ele é o centro, a centralidade da igreja é Jesus, né? Não é o Papa, não é pastor, não é apóstolo, não é bispo, né? Esses homens são constituídos por Deus, mas esses homens não são o centro da igreja. O centro da igreja é Jesus. Por isso que nós devemos olhar para Jesus e não para os defeitos dos homens. A igreja de Jesus está aí, nós devemos olhar para a igreja, né? E não para os homens que estão dentro da igreja. Vestido de uma roupa que chegava até os pés, mostra que indica a sua posição como sacerdote e rei. Isso aí simbolizava, ele viu esse símbolo do Antigo Testamento ali, né? E cingido pelos peitos com um cinto de couro. Então apresentava que uma vestimenta real, Cristo, sacerdote e rei, que vai falar em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Nós vamos chegar lá ainda, mas aí eu estou dando já isso aí, né? Verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branco como neves. Mostra aqui não a velhice, porque Deus não é velho, né? Mas mostra aqui a majestade e autoridade, maturidade. Isso é, então ele viu um Cristo, né, dentro, né, não da questão velhice, ultrapassado, nada disso, né? E os seus olhos como chama de fogo. O que é? Descreve o escrutínio penetrante e o julgamento daquele dia, né? O julgamento de Cristo naquele dia, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. E que nós possamos, ó Deus, estar sempre atento àquilo que a palavra do Senhor está dizendo ao nosso coração. Fique com Deus, até lá. E amanhã, querendo Deus, estaremos de volta, finalizando o capítulo 1, do 15 até o verso 20. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.